Vamos lá, pessoal. Em sequência aqui ao assunto de sistema de ponto flutuante, agora a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes a respeito do erro de truncamento e erro de arredondamento quando a gente está tentando representar um número com uma mantissa fixada, certo? Então, se a gente considerar aqui um sistema de ponto flutuante, por exemplo, aqui de base 10, porque é a base que em geral a gente aplica mesmo, né? Com a mantissa T aqui, arbitrária, certo? Então vamos supor aqui que a gente tem um sistema de base 10 e mantissa T. Tudo bem. Quando a gente vai representar esse número aí em questão, a gente tem a restrição de só poder representar os dígitos que cabem na mantissa, certo? Então, qualquer número real que a gente queira representar nesse sistema de ponto flutuante, a gente só pode, a gente tem que se limitar a representar somente os números que cabem na mantissa. Eu vou colocar então aqui uma representação arbitrária de um número real, desmembrando a parte que cabe na mantissa e a parte que não cabe na mantissa, certo? Então, por exemplo, qualquer número real, eu vou chamar de f índice x vezes 10 elevado a e, onde e aqui é o expoente, que depende do número em questão. Essa parte aqui é a parte que cabe, de fato, na mantissa, e eu vou somar aqui com a parte que fica de fora, que é o g de x vezes 10 elevado a e menos t, onde esse t aqui é a quantidade de elementos que cabem na mantissa. Para ficar mais claro, eu vou fazer uma representação com números aqui. Por exemplo, se você tiver um x aqui igual a 463, por exemplo, 89. Tá. Se eu quiser representar esse número aqui com um sistema de base 10 e mantissa t igual a 4, por exemplo, a gente vai ter que se limitar a representar 4 dígitos na mantissa. Antes mesmo de eu passar para a representação de fato desse número, ou por truncamento ou por arredondamento, eu vou representá-lo nessa forma aqui, desmembrada, como uma parte que de fato vai caber na mantissa e uma parte que vai ter que ficar de fora, sabe? Então, no caso desse número aí, vai ficar como? Esse f de x aqui, que é a parte que cabe na mantissa, eu vou representá-lo sempre começando com 0, e esse número aqui, que fica exatamente depois da vírgula, ele tem que ser diferente de 0, certo? Então, na prática, eu vou voltar 3 casas aqui e representar o 0,4638. Aí eu vou parar aqui no 8, porque a minha mantissa é 4. E eu vou ter aqui vezes 10 elevado a 3, já que eu tive que voltar 3 casinhas aqui, para representar esse número. Então, esse termo aqui é o que de fato cabe, né, na mantissa. Agora eu vou colocar aqui a parte que vai ter que ficar de fora da mantissa, que vai ser esse 0,9 aqui, né, que é esse termozinho, que fica de fora da mantissa, vezes 10 elevado. Nota que o nosso expoente aqui é 3, e o t aqui é 4, aí fica 3 menos o 4 aqui, que é menos 1, né? Então dá certinho essa representação. E para mostrar para vocês que é mesmo, eu vou representar aqui a soma desses dois números e mostrar que de fato dá esse. 0,463 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que 463,8, somado aqui com 0,9 vezes 10 a menos 1 é 0,09, certo? Se você somar esses dois números, perceba que dá esse mesmo, certo? Dá o 463,89. Então, nessa representação aqui, a gente desmembra a parte que vai caber na mantissa com a parte que não vai caber na mantissa. Esse f de x aqui, já que ele tem que começar com 0, e um número diferente de 0 aqui, isso é, esse número não poderia ser 0, isso faz com que esse f de x aqui em módulo, ele tenha que ser maior do que 0,1. Ou, então, analogamente, mesma coisa, de você dizer que esse 0,1
ele é menor do que o f de x em módulo, né? E, por sua vez, esse g de x aqui, ele é um número que vai ter que estar entre 0,1 e 0,9, né? Vai de 0,1 a 0,9 aí, certo? Então, em particular, eu vou colocar que esse módulo de g de x aqui, ele tem que ser menor do que 1. Ele vai de 0,1 a 0,9. Já essas duas informações aqui vão ser importantes quando a gente estiver trabalhando com a formulação de erro absoluto e erro relativo de truncamento e de arredondamento, certo? Tudo bem. Se eu de fato agora quiser representar esse número nesse sistema de base 10 com mantissa 4, tem duas opções. Ou a gente arredonda esse número, ou a gente faz um truncamento desse número, a gente trunca um número, né? Se a gente for representar esse número por meio de aproximação utilizando truncamento, a gente esquece essa outra parte do número que não cabe na mantissa e fica só com a parte que cabe. Então é bem simples, né? No truncamento, a gente esquece a parte que fica de fora da mantissa e fica só com o que já caberia na mantissa, certo? De modo geral, então, eu vou dizer o seguinte, ó, se você tem essa representação aqui de um número por meio dessa forma que a gente divide a parte que cabe e a parte que não cabe na mantissa, para que a gente realize o truncamento desse número, o x barra aqui por truncamento, simplesmente a gente ignora esse g de x é elevado 10 vezes e elevado a e menos t, e a gente considera só essa parte aqui do número, certo? Então, se você tem esse número, se você vai realizar o truncamento do número, você ignora a segunda parte, a segunda parcela dessa soma, certo? Então, aqui está representado também o truncamento do número. Por sua vez, se você quiser arredondar o número, você vai seguir essa formulação que eu vou destacar aqui com todo detalhe, certo? Para você arredondar o número, tem duas possibilidades. Vamos lá. Uma delas é se esse g de x aqui, ele em módulo for menor do que 1/2. Se esse g de x em módulo for menor do que 1/2, então o arredondamento desse número aqui é igual ao truncamento, certo? Você só considera essa parte e a outra parte você desconsidera, certo? Então, se o teu módulo de g de x aí do número em questão for menor do que 1/2, o arredondamento é igual ao truncamento. Agora, se porventura o módulo de g de x aqui for maior ou igual do que 1/2, então você vai considerar a parte do truncamento e vai somar isso aí a 10 elevado a e menos t, onde é o expoente em questão lá do número e t é a mantissa, certo? Então, essa formulação vai ser a formulação que você utilizará se o módulo de g de x for maior ou igual do que 1/2. Vamos para a prática aqui, ó. Por exemplo, no caso desse nosso número, a gente tem, por arredondamento, o seguinte. Vou representar aqui o arredondamento dele. Eu tenho 0,4638 vezes 10 a terceira, que já é esse trechinho. E se a gente for olhar aqui o nosso g de x em módulo desse número, ele é maior do que o 1/2, né? Em módulo, isso aqui é maior do que o 1/2. Então, já que ele é maior ou igual do que 1/2, a gente vai utilizar a linha de baixo lá daquela formulação de arredondamento simétrico ali que a gente está usando. Então, eu tenho que somar aqui ainda 10 elevado. O meu E aqui nessa situação é 3 e a minha mantissa lá é 4, né, como a gente tinha visto antes. Então, fazendo esse arredondamento aqui, vai ficar como? Fica 0,4638 vezes 10 elevado a 3. Esse E aqui é 3, né? Desculpe.
Aí fica 3 menos 4. Então aqui fica 10 elevado a menos 1, certo? Então como é que vai ficar aqui? Aqui fica 0,4638 vezes 10 à terceira. Esse 10 a menos 1 aqui, observe que é a mesma coisa que 0,1, que por sua vez é ainda a mesma coisa que 0,0001 vezes 10 elevado a 3. De fato, né? Ó, se você voltar as três casas aqui, você volta para 0,1 ou 10 a menos 1, certo? Então, no final das contas, para você representar a aproximação desse número por arredondamento, você soma uma unidade aqui, ó, nesse 8, né? Então vai ficar 0,4639, né? Quando você fizer aqui vírgula embaixo de vírgula, você conclui que a soma desses dois números dá 0,4639 vezes 10 à terceira. Então, nesse caso, a gente tem a representação correta aqui por arredondamento desse número, certo? Tudo bem. Eu vou falar aqui com bem detalhes agora dos erros absolutos e erros relativos que a gente incorre quando está trabalhando com arredondamento ou truncamento, certo? Primeiro, eu vou falar dos erros de truncamento. Beleza. Erro de truncamento aqui. Lembrando que no truncamento a gente tem isso aqui, ó, que eu já até destaquei antes. Se você tiver o número x, o x barra vai ser expresso dessa maneira. A gente vai ter o seguinte, então. Se a gente for calcular o erro absoluto aqui no truncamento, vou representar isso como sendo o erro absoluto de x no truncamento. Por isso que eu estou colocando esse índice t. Ele é a diferença, né, em módulo de x menos o x barra. Perceba que se você pegar esse número aqui e subtrair desse, você cancela essas duas parcelas, fica só em módulo g de x, em módulo g de x vezes 10 elevado a e menos t. Aqui vai ficar o módulo de g índice x vezes módulo de 10 elevado a e menos t. Aqui, nota que 10 elevado a menos t, ele é um número positivo, né? Então, o módulo dele é ele mesmo. Então, a gente tem essa multiplicação. Agora chegou o momento que eu tinha comentado que a gente iria precisar. Ó, aqui eu tenho o módulo de g de x, e como eu já afirmei antes, ó, com vocês em detalhes, o módulo de g de x ele é menor do que 1. Já que ele é menor do que 1, sem perda de generalidade, eu vou colocar que isso aqui é menor do que 1 vezes 10 elevado a menos t, que é igual a 10 elevado a menos t, e isso aqui representa, né, a ordem de grandeza em módulo do erro absoluto que você incorre quando faz a aproximação de um número por meio de truncamento num sistema de ponto flutuante, certo? A grandeza de erro é dessa ordem aqui. O erro de truncamento sempre é menor do que 10 vezes e elevado a e menos t, onde é o expoente do número que você representa lá, né? Naquela representação de sistema de ponto flutuante, t é a mantissa. Se a gente for agora para o cálculo do erro relativo, né, de x com respeito ao truncamento, então vai ficar o seguinte: o erro relativo, por definição, é o erro absoluto dividido pela aproximação em módulo. O erro absoluto aqui, como a gente já comentou, dá exatamente esse termozinho, né? Vezes 10 elevado a menos t, dividido pelo módulo de x, né? O módulo de x vai ser o módulo desse número aqui. Vai ser f de x vezes 10 elevado a menos t. Na prática, ia ficar assim, né? Estou me dando a oportunidade de colocar isso aqui de forma direta, porque aqui eu tenho um produto dentro desse módulo, o produto do módulo ia ser o produto desses dois módulos do lado de fora, e esse número aqui é positivo, então o módulo dele é ele mesmo, sabe? Tranquilo. Como eu comentei, ó, esse módulo de g de x, ele é sempre menor que 1, né? Então, eu vou colocar aqui um menor que, esse sinal de desigualdade,
E aqui eu já posso colocar 1 vezes 10 elevado a e menos t. Para eu continuar garantindo aqui essa desigualdade, eu tinha comentado antes que esse módulo de f de x aqui, ele sempre é maior do que 0,1. Já que ele está aqui no denominador, né? Quanto maior for o denominador, quanto menor for o denominador, melhor dizendo, maior será a fração, né? Esse módulo de f de x sempre é maior do que 0,1. Então, se eu colocar um 0,1 aqui, esse 0,1 é menor do que esse número. Mas já que ele está no denominador, quando eu coloco um número menor no denominador, eu aumento a fração. Beleza? Espero que não fique confuso essa parte. Eu vou falar mais uma vez para garantir. O módulo de f índice x aqui, ele é maior do que o 0,1. Se ele é maior do que o 0,1, eu estou colocando aqui nessa outra fração um número menor do que esse. Já que esse número menor do que esse está no denominador, a fração como um todo ela fica maior, certo? Por exemplo, se você tiver aqui um 2 dividido por 5, essa fração aqui ela é menor do que um 2 dividido por 4, por exemplo. Quando eu diminuo esse número aqui do denominador, a fração como um todo aumenta, certo? Então tá, eu ainda vou precisar dessa informação, certo? Aí na próxima vez eu vou já fazer mais direto. Então aqui vai ficar 10 elevado a e menos t. Então, nesse caso, a gente tem que essa última fração aqui ela é igual a 1 dividido por 0,1 aqui, ó, se você pegar 1 dividido por 0,1, isso aqui dá 1 sobre 1 sobre 10, né? Que é igual a 10, certo? Quando você pegar a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui é igual a 10. Estou usando aqui um borrãozinho, certo? E aqui esse outro termo, e aqui não é, desculpa pessoal, aqui é, não vou apagar o vídeo não, aqui é 10 elevado a e, certo? Não é menos t não, como eu tinha feito aqui. Aqui é 10 elevado a e, esse número. Então tá, 10 elevado a e menos t dividido por 10 elevado a e, você conserva a base, né, aqui, e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a e menos t menos e. Então fica 10 elevado, esse e cancela com esse menos e aqui, você vai ter um menos t, certo? Tudo bem. E aqui fica então 10 elevado a 1 menos t, né? Porque aqui é 10 elevado a 1, aqui é 10 elevado a menos t. Então, se eu conservar a base e somar os expoentes, dá 10 elevado a 1 menos t. Então, essa aqui é a ordem de grandeza do erro relativo por meio de truncamento. Erro absoluto é da ordem é menor, em módulo é menor do que 10 elevado a e menos t. E o erro relativo em módulo aqui é menor do que 10 elevado a 1 menos t. A gente vai trabalhar agora só com o erro por arredondamento. E nele a gente tem o seguinte, vamos lá. No erro do arredondamento, a gente vai ter que considerar duas partes aqui, né? Porque se eu for arredondar um número, tem duas possibilidades aqui. Ou eu vou usar essa parte ou essa parte, dependendo aqui se o módulo de g de x é menor ou maior ou igual a 1 meio. Então, eu vou colocar aqui como parte 1 o fato do módulo de g de x ser menor do que 1 meio, certo? Então, eu vou colocar isso aqui como se fosse a parte 1. Se essa aqui é a parte 1, se o módulo de g de x é menor do que 1 meio, como é que vai ficar a questão do arredondamento? O número é esse aqui, né? E o x barra por arredondamento,
fica igual ao próprio f de x vezes 10 elevado a e, né? Beleza? Fica igual ao truncamento aqui, ó. Então vamos lá rapidinho como é que vai ficar o erro absoluto aqui em módulo. Isso aqui, ó. Erro absoluto do arredondamento agora. Fica x menos o x barra. E aqui nesse caso, a gente tem que a diferença em módulo aqui, né, como a gente já comentou antes, vai sobrar só esse termo, o módulo de g índice x, vezes 10 elevado a e menos t, que você vai subtrair esse desse. Nesse caso aqui, pessoal, nota que o nosso módulo de g índice x aqui ele é menor do que 1 meio, né? Por hipótese, então isso aqui fica menor do que 1 meio de 10 vezes 10 elevado a e menos t. E a gente já tem a ordem do erro absoluto. Para a gente passar aqui para a ordem do erro relativo, do A vai ficar módulo do erro absoluto do A dividido pelo módulo do x. Aí aqui, módulo do erro absoluto vai ficar esse termo, módulo de g de x vezes 10 elevado a e menos t, dividido pelo módulo de x, né, aqui, que é f de x vezes 10 elevado a e. Tudo bem, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar menor, né? Esse termo, como a gente viu, ele é menor do que 1 meio vezes 10 elevado a e menos t. Esse termo aqui, ele é maior do que 0,1, então eu posso colocar o 0,1 aqui, pelo mesmo motivo que eu já comentei antes, né? Elevado a e. E aqui vai ficar o seguinte, ó, nota que no final das contas, aqui vai ficar 0,5 dividido por 0,1 vezes 10 elevado. Aqui, conservando a base subtraindo os expoentes, esse E vai cancelar com esse E aqui de baixo, fica só o menos T, né? Aí aqui fica o seguinte, ó, esse 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Esse 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Se eu pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, 1 sobre 10 é 10 sobre 1 aqui. Então eu cancelo 10 com 10. Aqui fica vezes 10 a menos t, né? Aqui. Tranquilo? Então, eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes. Aí eu vou colocar aqui 10 a menos 1 vezes 10 a 1 menos t. De fato, né? Ó, esse 10 a menos t eu desmembrei desse modo aqui. Se você conservar a base e somar os expoentes, você volta. Menos 1 mais esse 1 aqui dá 0, fica menos t. E esse 5 vezes 10 a menos 1 aqui é 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 meio, né? Então fica 1 meio vezes 10 elevado a 1 menos t. Então foi, olha. Está aqui se o módulo de g de x for menor do que 1 meio, então a gente tem essas duas possibilidades. A gente tem esses dois resultados, melhor dizendo. O erro absoluto aqui de x pelo arredondamento, a ordem de grandeza dele é essa aqui, ele sempre vai ser menor em módulo do que 1 meio vezes 10 elevado a menos t. E o módulo do erro relativo devido ao arredondamento aqui sempre vai ser menor do que 1 meio vezes 10 elevado a 1 menos t. A gente só vai considerar agora a segunda possibilidade, que é o caso em que esse módulo de g de x aí, ele é maior ou igual do que 1 meio, né? Então, se for esse o caso, como é que vai ficar aqui? O x é expresso dessa forma, né? E o módulo, e o x barra, né, aqui, ele vai ser a linha de baixo aqui, né? O x barra vai ser representado dessa segunda forma aí, certo? Eu vou só representar isso aí nos cálculos do erro relativo e o do erro absoluto e erro relativo para a gente finalizar esse vídeo, certo?
Aqui eu tenho x barra. E o erro absoluto aqui de x vai ser o quê? Vai ser x menos o x barra. Então, nesse caso aqui, fica o seguinte, ó, fica esse número todo aqui, né? Menos esse número aqui, né? Esse número x menos esse número aqui. Nota que esses termos aqui são cancelados, ó, esses dois. Então, vai ficar esse termo aqui menos esse termo, certo? Dentro do módulo. Então, fica aqui o módulo desse termo g de x vezes 10 elevado a m menos t, menos, né, esse 10 elevado a m menos t. Tranquilo. Módulo. Se você perceber aqui, dá para a gente colocar esse termo aqui em evidência, certo? Se você puser esse termo 10 elevado a m menos t aqui em evidência, você fica com parênteses, né, aqui. E o que fica dentro desse parênteses? Para saber o que fica, eu pego o termo que está fora e divido pelo que eu coloquei em evidência. Nota que cancela esse com esse termo. Ó. Vem um g de x aqui para dentro. Quando eu falo g de x, pessoal, é g índice x, certo? E durante o vídeo inteiro. E se eu pegar esse termo aqui que está fora e dividir por esse que eu coloquei em evidência, fica menos 1. Ele também vem aqui para dentro desse parêntese. E a gente tem até aí desse modo, né? Se você perceber, esse termo aqui, né? Tá, eu vou colocar aqui embaixo. Isso aqui vai ficar módulo de g índice x menos 1 vezes... Aqui ficaria vezes 10 elevado a e menos t, né? Só que esse número aqui é positivo, então o módulo dele é ele mesmo, certo? Tudo bem. Aí a gente tem o seguinte, olha, eu sei que esse termozinho aqui, módulo de g de x, ele é maior ou igual do que 1. Já que ele é maior ou igual do que 1 e menor do que 1, né? Ele é maior ou igual do que 1, mas ele não pode passar de 1 aqui, esse termo, né? Então, ele é maior ou igual do que 1 e menor do que 1. Então, se eu colocar qualquer termo maior ou igual do que 1 e menor do que 1 aqui, isso aqui em módulo fica menor do que 1 meio, de fato. Se eu botar qualquer termo, vou repetir, certo? Se eu botar qualquer termo aqui maior ou igual do que 1 meio, sabendo que esse termo aqui tem que ser menor do que 1, esses resultados em módulo aqui ficam menores que 1 meio, certo? Então, isso aqui fica 1 meio de 10 elevado a e menos t. E já temos aí o erro absoluto. E, para finalizar aqui, vamos para o erro relativo de x. Aqui é com arredondamento, né? Se iniciar aqui. Erro relativo de x com arredondamento vai ser o erro absoluto. X menos 3x barra aqui, dividido pelo x barra aqui em questão, certo? Tudo bem. Esse termo aqui, eu já vou colocar aqui menor ou igual, né? Esse termo aqui de cima, que é o erro absoluto, a gente já sabe que eu posso colocar que é menor aqui do que 1 meio vezes 10 elevado a e menos t, pelo que a gente acabou de ver. E esse termozinho aqui de baixo, que é o módulo do x barra, ele vai ficar o módulo disso aqui inteiro, né? Ó. O módulo do x barra é o módulo desse termo aqui inteiro. Eu vou colocar esse termo inteiro ali no denominador dessa fração, certo? Tudo bem. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, esse termo aqui em módulo, se você perceber esse termozinho aqui, se eu tirar esse termo aqui do denominador, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 1 meio, vamos lá, vou explicar aqui, vezes 10 elevado a e menos t, dividido pelo módulo de f de x vezes 10 elevado a e. Se eu tirar esse termo aqui do denominador, eu fico com esse termozinho aqui. Note o seguinte,
essa fração aqui tem um denominador menor do que essa fração aqui. Esse denominador aqui é menor do que esse. O numerador foi mantido. Então, se eu mantive o numerador e coloquei um denominador aqui menor do que esse, a fração como um todo aumentou, né? Já até comentei esse tipo de comportamento. Então, essa fração aqui, de fato, é menor ou igual. É menor, né? Já que esse termo aqui sempre é positivo, do que essa fração aqui. Certo. Aí, por sua vez, esse módulo aqui seria esse módulo dessa multiplicação. Só que esse termo aqui é positivo, então fica assim. Aí a gente tem o seguinte, ó. Aqui é 0,5. Esse termo, pessoal, mais uma vez, ele é maior do que 0,1, né? Então, vou colocar assim, né? Esse termo aqui é maior do que 0,1. Se eu for considerar, então, essa fração menor do que a que eu vou colocar aqui, eu posso colocar sem perda de generalidade o 0,1 aqui, porque já que esse termo é maior do que 0,1, essa fração que eu estou escrevendo agora tem um denominador menor, certo? Se ela tem um denominador menor, de fato, como um todo, ela é maior, desde que eu mantenha, né, o numerador. Então, isso aqui vai ficar igual a 0,5 sobre 0,1 vezes 10 elevado a e menos t dividido por 10 elevado a e. Se você conservar a base subtrai os expoentes, você vai cancelar esse e com esse e, vai ficar menos t aí, né? Então, fica 10 elevado a menos t. Aqui vai ficar o seguinte, ó, fica 5 sobre 10 dividido por 1 sobre 10. Já até fiz essa conta aqui agora há pouco, né? Estou repetindo. Aí fica 5 sobre 10 vezes 10 sobre 1. Cancela isso com esse, dá um 5 aqui. 5 vezes 10 elevado a menos t. Esse 10 elevado a menos t eu vou escrevê-lo como 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 1 menos t. 10 elevado a menos 1 vezes o 5 dá 5 vezes 10 elevado a menos 1 é 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, isso aqui fica 1 meio vezes 10 elevado a 1 menos t. Então, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. De qualquer modo, o erro absoluto do arredondamento, nas duas situações, o erro absoluto sempre é em módulo menor do que 1 meio vezes 10 elevado a menos t. Tanto aqui como aqui, ó. O erro absoluto sempre é menor do que 1 meio vezes 10 elevado a menos t. O erro absoluto no truncamento é menor do que em módulo do que 10 elevado a menos t, certo? Então, perceba que a gente garante aqui que o erro do arredondamento sempre, né? A gente garante que o erro do arredondamento aqui é menor, o erro absoluto do arredondamento é menor do que o erro absoluto do truncamento aqui, ó. Nota que aqui eu tenho meio vezes 10 elevado a menos t, enquanto aqui eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos t, né? Então, o erro absoluto do arredondamento é menor do que o erro absoluto do truncamento. E a mesma coisa também é com o erro relativo. Em quaisquer dos dois casos, o erro relativo aqui do arredondamento sempre vai ser menor do que 1 meio vezes 10 elevado a 1 menos t, ó, tanto aqui como aqui. O erro relativo do arredondamento é menor do que 1 meio vezes 10 elevado a 1 menos t. E, por sua vez, o erro relativo do truncamento é só 1 vezes 10 elevado a 1 menos t. Então, na prática, o arredondamento, quando a gente faz o arredondamento num sistema de ponto flutuante, a gente incorre num erro menor do que no truncamento. Mas, na prática mesmo, em programação, a gente usa mais o truncamento. Por quê? Porque para a gente utilizar o arredondamento, a gente tem que adicionar no código esse trecho aqui, e ele faz com que o tempo de execução do código ele demore mais. Então, a gente acaba preferindo o truncamento, mesmo que o erro, né, que a gente tenha quando utiliza o truncamento seja maior, como a gente acabou de provar.
Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!